Olá, estamos aí já na terça-feira de uma semana com certeza agitada, nessa fase de lua minguante e que termina ela com um eclipse solar. E o interessante desse eclipse solar é que ele está bem no meio de dois eclipses lunares, o último que ocorreu no dia 5 de junho e o próximo que ocorrerá no dia 5 de julho. E é uma semana de finalização também do ciclo de Gêmeos e de o início de uma nova estação. Temos aí essa lua nova que vem acompanhada desse eclipse e no dia 21 entramos aí no nosso inverno, é o solstício de inverno e que pra gente marca também o ingresso do Sol no emocional e materno signo de Câncer. Muito do que sentiremos nesses próximos dias, principalmente, vem ainda dessa onda acompanhada da semana passada, onde a gente teve ainda vive, né, aquele aspecto de Sol, de Marte e de Netuno, que comentamos um pouco na semana retrasada passada. E o importante é pensar que esse aspecto também favorece muito as ações solidárias e dão impulso a sonhos, que é muito importante, frente principalmente a essa instabilidade, essa inconstância, esse turbilhão emocional em que cada um dentro da sua realidade vem vivendo. Esse aspecto, no pior dele, pode haver sim aquela falta de clareza, uma cegueira. E nesse rompante, temos atitudes muitas vezes impensadas, movidas pela reatividade, e isso gera sim consequências. É onde é importante a gente cada vez mais buscar esse equilíbrio emocional para lidar com essas inconstâncias. E nessa semana eu digo muito para ter cuidado com as atitudes às cegas, então, né? Procurar agir mais baseado na intuição, num sentir, procurando essa autorreflexão. E também assim, projete, né? Comece a colocar já no papel, principalmente que estamos aí com a lua nova chegando mais uma vez, e lua minguante traz esse momento de interiorização. Conecte-se com seus sonhos, com as suas aspirações. Relaxe um pouco, ouça uma música, dance em casa mesmo, tome aquele banho com ervas, né? Tem um banho que eu gosto muito que é de sal grosso, em seguida com alguma coisa preparada com algumas ervas, né? Tem tantos significados. Gosto muito da canela, que ela sempre motiva, ela traz disposição, traz um aquecer no corpo, assim, para que você realmente crie mais vontade de executar realmente aquilo que você diz tanto desejar. E as ações solidárias, o compartilhar, ele está muito presente, principalmente nesse aspecto todo, nesse movimento do universo. Falo isso por conta de Saturno em Aquário retrógrado, ele volta para Capricórnio, ele forma mais uma vez um aspecto tenso com Plutão. Depois ele vai voltar para o seu movimento direto e teremos ele numa grande conjunção com Aquário, com Júpiter também em Aquário. E isso daí é muito importante, desde que realmente façamos o nosso trabalho desde já. E esse trabalho tem muito a ver com o coletivo. Então, quando a gente fala de fazer ações solidárias, ajudar mais o próximo, na medida do seu entendimento, do possível, ter esse olhar além do que se vê. É muito gratificante quando a gente percebe que o nosso recipiente ele só se expande e recebemos cada vez mais quando a gente cria esse espaço. E esse espaço só é possível quando a gente dá realmente vazão. E essa vazão é o compartilhar. Mas o compartilhar com amor, com misericórdia, compaixão,
principalmente fortalecendo o outro e não aquele compartilhar por dó. Esse despotencializa muito. Então é rever valores nesse sentido, né? Eu ajudo tanta gente, mas qual é a motivação? Se for por dó, por pena, não é um compartilhar que fortalece o outro, muito menos a você mesmo. Quanto mais a gente ajuda e contribui, fortalecendo sim as pessoas ao nosso redor, temos aí a oportunidade de agregar mais conhecimento, mais fortalecimento de alguma maneira aí, fazendo com que todo mundo cresça. E o que temos que ter atenção, cuidado também nessa semana? Há uma grande chance aí de descontrole emocional. Podemos observar aí em várias partes isoladas, mas que de alguma maneira realmente trazem um contexto para o nosso conjunto, né? Para a nossa história também, de violência, de agressividade. E isso também resulta de movimentos que vão refletir tanto individualmente quanto coletivamente. E aí que entra aquela pitadinha da cegueira, né? Realmente agir apenas pelo impulso, guiado por um valor ou por um conceito apenas focado numa parte e não nesse todo, que é o que talvez todo esse movimento que estamos vivendo vem batendo na teclinha do vamos perceber que somos todos realmente interconectados aí nessa grande teia universal. E isso vem pela falta de clareza, muitas vezes coletiva. E essas ações, muitas vezes impulsivas, elas geram essas consequências em ondas, né? E elas se propagam muitas vezes, com o famoso quem conta um conto aumenta um ponto. E ganha uma proporção enorme. E quando a gente menos percebe, era algo muito mais simples de ser resolvido. E isso também vai para a nossa história, para a nossa vida pessoal, para situações que nos cercam, desafiadoras. É importante buscar esse fiozinho, o início de tudo, que ali talvez seja muito mais simples de ter uma ação proativa e que vai realmente favorecer não só a você, mas a tudo e a todos de uma maneira muito mais ampla. E não viver o efeito, não ficar focado apenas no problema, sim, sempre ir em busca da causa e da solução. Ainda também, né, é importante ter atenção com essas alternâncias, essas alterações de humor, de repente uma hiperatividade, uma vontade louca de fazer algo e em outro momento uma desmotivação, de que adianta qualquer coisa, nada funciona. É preciso sim acreditar e manter uma fé e um otimismo interno que há algo muito maior acima de tudo e de todos. E essa luz, ela com certeza ela será revelada de uma forma exponencial aí, que se a gente for contribuindo com a busca desse equilíbrio, muito podemos colher de benefícios, porque somos todos merecedores. E aquilo que a gente realmente entrega, aquilo que realmente a gente faz, é o que atraímos para a nossa história, para a nossa vida. Precisamos sempre estar atentos, isso eu repito muito, atento dia a dia, orai e vigiai sem cessar os seus pensamentos, as suas falas, as palavras ditas. E uma outra movimentação que acontece e afeta o nosso dia a dia ocorrerá nessa quinta-feira. Chega Mercúrio junto aí, unindo-se aos 4 planetas já retrógrados, iniciando esse seu movimento também e no signo de Câncer. E ele fica até o dia 12 de julho, onde a nossa comunicação ela tende a ficar mais desconexa, grandes chances aí de você
dizer algo e a outra pessoa ou a situação interpretar não da forma como realmente é o que você está sentindo. Então é muito importante observar e ter clareza no que você está expondo, para que não ocorra essas vírgulas em lugares não colocadas, vamos dizer assim. É muito interessante que o movimento retrógrado, ele também está sempre associado a reflexões. E agora, nesse momento de Mercúrio, ele pede uma análise mais apurada, não só de mensagens, de fala, da comunicação, dos documentos, dos papéis, mas principalmente com as memórias. Porque em Câncer ele ativa tudo que está envolvido, a família, a histórias, antepassados, a mãe, a cuidados e principalmente a mágoas não resolvidas. E ele traz às vezes esse sentimento de uma forma muito intensa, mas confusa. Então olhar para suas histórias, para essas mágoas e realmente perceber que dentro dele, dentro de cada situação, havia algo aí, um aprendizado, para que a gente pudesse com certeza crescer e evoluir de alguma forma, né? E o cuidado com essas memórias, né? A forma como a gente busca realmente estabelecer um ajuste de qualquer desalinhamento que possa já ter ocorrido aí num passado recente ou num passado remoto. É aquele velho baú das memórias, né? Que quando aberto ele pode realmente trazer aí coisas muito boas ou de repente virar tudo de cabeça para baixo. E Mercúrio em Câncer toca muito nessas histórias. Às vezes achamos que já superamos, porém muitas vezes há algo ainda aí a ser trabalhado, a ser pontuado. E essa que é a grande magia da vida, né? As oportunidades que temos de buscar esses ajustes. Também, quando Mercúrio ele está retrógrado, a gente escuta muito sim falar de tudo que, né, de tudo que acontece naquilo que demora, problemas com a internet, com tudo aquilo que são fatores assim que realmente isso é muito dito e muito falado. E eu sempre acreditei que aquilo que a gente põe o foco é aquilo que ganha muita força. Então eu busco sempre um trabalho meio contrário nesse momento, né? Eu sei que isso é algo que é muito comentado e propagado quando principalmente ele é Mercúrio quem entra nessa marcha ré. E aí eu já busco realmente fazer o contrário, né? Acreditar numa comunicação mais clara e pontuo muito isso, olha, né? Presta atenção no que eu estou dizendo, é com sinceridade, é com verdade, tem muito amor envolvido e fico atenta assim, né? Aconteceu algum problema na parte de eletrodomésticos, queimou alguma coisa, ao mesmo tempo que foi nesse período, acontecem vários outros, isso pelo menos comigo eu posso dizer. Não tenho problemas às vezes com algum equipamento ou internet ou comunicação assim, somente nesse período. Então é um momento em que eu busco não fortalecer, mas é uma forma minha de trabalhar, né? Quando esse aspecto realmente ele fica mais fortalecido, porque ele influencia. E quanto mais pessoas pensam e acreditam naquilo, mais aquilo realmente ganha sua força. É interessante assim que quando a gente vai falando, né, parece que não tem nada de muito positivo quando, né, nesses aspectos todos, nesse Mercúrio todo aí. Será que não tem nada de positivo? Tem sim. Sempre que está retrógrado, não só ele em si, mas qualquer planeta aí que a gente está vivendo retrógrado, os reis da vida, né? Reavaliar, repensar, refletir, retomar, recomeçar, são extremamente potencializados. Então observe na sua vida o que você precisa repensar, rever, reavalie, recomece.
sempre é tempo. Tempo é a única coisa que temos realmente sobre nosso controle. O resto todo não. Então faça do seu tempo o melhor que você pode fazer. E é importante sim ainda acreditarmos, né, no ânimo e na força. E eu falo isso porque junto dessa intensidade toda temos aí ainda um aspecto positivo que pode fazer muita diferença, que é de Marte. E se você realmente quiser fazer diferente, porque ele vem aí dissociando do aspecto negativo com Sol e Netuno e vai criar um aspecto muito positivo aí nesses dias e principalmente para a semana que vem. E ele proporciona com essa pitada, né, esse ingrediente a mais aí, junto com Júpiter e Plutão, numa harmonização, como assim a gente pode dizer, fortalecendo essa força de vontade, essa disposição, essa recuperação, uma possibilidade de avanço em muitas coisas que você deseja. É importante a ação em si, né? Falar, pensar, falar, fazer, criar realmente essa congruência. Caso contrário, o seu próprio sistema interno fica todo desconexo, né? Muito falido, porque cria incoerências e a nossa máquina, né, que é o nosso cérebro aí, ele fica confuso, perdido, porque eu penso uma coisa, às vezes eu falo outra e quando vê eu tô fazendo diferente de tudo aquilo que eu penso. Então é importante encontrar essa congruência e aproveitar desse aspecto aí que ele impulsiona isso. É uma combinação astrológica de muita força e isso para a vida pessoal e para a vida coletiva, ok? Então que estejamos todos alertas aí, prontos, atentos, para enxergar muito mais com o coração e desviar sim dessas armadilhas emocionais, armadilhas que nós mesmos criamos e atraímos, e para sermos, acredito eu, com certeza, melhores a cada dia. Então enxergar esses obstáculos, esses desafios como um fator, aí, um degrau de crescimento na nossa evolução é o caminho que nos fortalece e favorece realmente a que cresçamos. E nos vemos muito em breve, se Deus quiser, com reflexões aí dessa lua nova, com um eclipse solar, é algo muito, muito forte aí que vai acontecer no final dessa semana e traz mais aprendizados e mudanças. Teremos a oportunidade aí de falar, pontuar um pouco mais especificamente sobre o nosso domingo. Então, um beijo no coração, um forte abraço, fiquem todos com Deus, boa semana.